Bom dia, a paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje o devocional está em Oséias, capítulo 6, verso 4. Diz assim: Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Amém. Irmãos, esse verso lido, verso 4, do capítulo 6 de Oséias, é uma pergunta retórica de Deus para o povo de Israel. E como nós lemos, Deus questiona, o que te farei, ou o que farei com vocês. E aí ele diz o motivo, da sua indignação. Ele diz que a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Ou seja, Deus está dizendo e questionando a falta de constância do povo de Israel. O povo de Israel até que fazia coisas boas, até que tinha atos sensatos, mas isso não era uma constância para o povo e na vida do povo. Era algo pontual. Aqui, no livro de Oséias, o contexto é um Israel que está imitando as nações vizinhas, onde há uma disfunção social, onde há uma crise política muito grande, mas, sobretudo, há um desvio do povo de Israel, um afastamento das leis que o Senhor os deu. Enfim, há um distanciamento entre o povo e Deus, e justamente por causa dos pecados do povo, quebrando a lei de Deus. E aqui no verso lido, Deus questiona essa falta de constância, essa falta de perseverança do povo. E quando nós olhamos o exemplo do povo e olhamos para a igreja hoje, falando de uma maneira geral, nós percebemos que muitas vezes falta constância, muitas vezes a beneficência, como a tradução diz aqui, é pontual. Muitas vezes somos crentes de dias. Domingo eu sou crente, quarta eu sou crente. Enfim, não é algo constante, não é uma vida vivida para Deus, mas é uma vida com falta de beneficência, falta de constância, falta de amor para com o próximo. E, enfim, amor para com Deus em obediência aos seus mandamentos. Quando nós olhamos esse texto e falamos a respeito disso, nós nos lembramos de outro texto também, que está em Hebreus capítulo 5, final do capítulo 5, verso 14, que diz assim: O mantimento sólido é para os adultos, os quais, em razão do hábito, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Mais uma vez aqui, constância, hábito, costume. E o resultado do costume, do hábito positivo, como nós lemos aqui, é a maturidade espiritual. Israel não tinha maturidade espiritual, porque ele não se exercitava, não tinha o hábito de buscar o Senhor. Como nós lemos aqui, isso era algo inconstante, era algo pontual. E lá o autor aos Hebreus mostra isso, que para sermos adultos e termos maturidade espiritual, devemos ter essa busca por Deus constante e perseverar nisso para aprendermos de Deus e assim nos tornarmos adultos espiritualmente falando. Então, irmãos, quando nós vemos esses textos, e sobretudo esse de Oséias, onde nós sabemos que Deus vem com julgamento para esse povo, e o povo vai ser punido, vai ser escravizado pelos assírios, nós vemos que Deus está cobrando e também está tendo misericórdia, pois está avisando ao povo e cobrando que ele se volte para ele, para Deus, em arrependimento
em quebrantamento de coração e reconheça seus erros, reconheça seus pecados e aprenda de Deus. Se nós continuarmos lendo o texto, vai falar muito sobre isso, sobre o conhecimento de Deus, sobre a importância de se achegar a Deus em arrependimento e praticar boas obras, praticar beneficência com a vida, amar ao próximo com a vida e não ter momentos pontuais com Deus, digamos assim. Então, meus irmãos amados, que nós possamos ouvir essas palavras e fugir disso, fugir desse exemplo de Israel, que se afastou de Deus, que viveu como o mundo ao redor deles vivia, que copiou a religião, a idolatria, a falsidade nos negócios e se afastou de Deus e se perdeu. Então, que nós não sejamos inconstantes na busca pelo conhecimento de Deus, que todos os dias nos exercitemos, como no texto de Hebreus, nos exercitemos em buscar a Deus, nos exercitemos na oração, nos exercitemos na leitura da palavra, e assim nós vamos crescer e vamos adquirir maturidade e vamos saber mais de Deus e vamos agradá-lo com a nossa vida e com tudo que fazemos. Amém? Pensemos nisso nesse dia e que o Senhor nos abençoe. Um forte abraço.